Fala galerinha, tranquilão? Então, estamos aqui de volta para mais uma aula, ainda tratando de assuntos que são introdução ao estudo da física. Eu decidi fazer uma abordagem do tema vetores, para não ficar muito cansativo, para que fique uma coisa bem sequenciada. Eu decidi dividir o nosso estudo aqui em 3 aulas. Então, essa aula, a próxima e a próxima vai estar abordando o tema dos vetores. Eu costumo dizer, queridos, o seguinte: dificilmente alguma questão dentro das provas de física que você for abordar vai te pedir, vai te perguntar alguma coisa diretamente dos vetores. Dificilmente alguma questão vai te falar aí, soma esses vetores aí para mim, subtrai esses vetores aí para mim, opere tais vetores, o que é um vetor. Dificilmente isso vai ocorrer. É claro que a gente nunca pode dizer nunca, mas realmente é bem difícil. No entanto, o estudo dos vetores é um pré-requisito muito importante. Por quê, galerinha? Porque lembra das 5 áreas da física que a gente trabalhou na aula passada? Em praticamente todas elas, em pelo menos parte do processo, você vai ter uma abordagem de caráter vetorial. Na mecânica, parte da cinemática é a cinemática vetorial. Você estuda aí a cinemática levando em consideração aspectos que dizem respeito a grandezas vetoriais que vamos definir aqui agora, tá? Lá no estudo da eletricidade, você tem uma primeira parte da eletricidade, na eletrostática, que trabalha aí com uma abordagem vetorial. A força elétrica, o campo elétrico, são todas grandezas vetoriais. Entender procedimentos relativos ao estudo dos vetores é muito importante, portanto. No finzinho da eletricidade, de novo, quando forem abordados temas relativos ao eletromagnetismo, a força magnética, o campo magnético, todas essas são grandezas da mesma forma vetoriais. Então estamos indo falar na próxima e na próxima aula de um tema muito importante para a gente. Se liga aqui comigo e vamos começar. Só uma coisa, antes de começar de fato, eu queria pedir para você que está gostando das aulas, que se inscreva aí no canal. É um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo aqui, com o intuito de levar conhecimento. Quanto mais gente tiver inscrita no canal, melhor. Se você gostou dos vídeos, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha e vai acompanhando que a gente vai estar postando coisa legal. Olha as raízes aqui com a gente, beleza? Vamos lá. Gente, o estudo da física aborda muito a questão matemática. Também falamos na aula anterior, tá? A maioria dos fenômenos naturais que formos descrever no estudo da física são fenômenos que são descritos de ordem matemática. Então a gente vai medir muito. Portanto, trabalharemos muito com grandezas. Estudar fenômenos significa, resumidamente, analisar grandezas. E o que é uma grandeza, para começar? O que é a grandeza, professor? Grandeza, galera, é qualquer elemento que você pode medir. Tudo que pode ser medido é uma grandeza. Você consegue medir a temperatura. Um dia que está muito quente, o valor da temperatura é grande. Um dia que está mais frio, o valor da temperatura é mais baixo. Como você mede a temperatura é uma grandeza. Você consegue medir a distância que você percorre quando sai aí da sua casa para ir para a sua escola. A distância, portanto, é uma grandeza. Você consegue medir o tempo que você gasta nesse trajeto. Portanto, o tempo, da mesma maneira, é uma grandeza. Você consegue medir a velocidade em processos cinemáticos. A velocidade também é uma grandeza. Você consegue medir força, campo elétrico, campo magnético, enfim. O estudo da física vai ser rodeado de grandezas. Todas as grandezas, galera, todas elas vão ser divididas de maneira ampla em 2 grandes grupos, legal? Toda grandeza ou vai ser classificada como uma grandeza escalar ou vai ser classificada como uma grandeza vetorial. Qual é a diferença? Muita gente começa a se perder aqui. Então fique esperto, faça aí as suas anotações. Galera, o que é uma grandeza escalar? Grandeza escalar é aquela grandeza que, para ser bem definida, basta você atribuir um valor numérico a ela. Você estabeleceu um valor numérico acompanhado de uma unidade de medida, morreu. Aquela grandeza é escalar. O tempo é uma grandeza escalar. Se você faz uma caminhada de meia hora, por exemplo, tanto faz você caminhar para a direita, para a esquerda, você subir uma serra, descer uma ladeira, a orientação do trajeto que você toma não impõe diferença na medida do tempo. Deu um número, 30,
uma unidade de medida minutos, morreu. A grandeza tempo está bem definida. A massa, da mesma forma. A massa, meu querido, também é uma grandeza escalar. Basta definir um valor numérico acompanhado de uma unidade de medida. Se você sobe na balancinha da farmácia aí perto de sua casa e mede lá que a sua massa é 75 quilos, esse número representa bem a quantidade de matéria, a porção de matéria que você tem distribuída pelo seu corpo. Não precisa orientar isso, é uma grandeza escalar. A temperatura, da mesma maneira, deu um número e uma unidade de medida, 35 graus Celsius, morreu o problema pra gente, grandeza escalar. Em contrapartida, galera, existem grandezas que só o valor numérico acompanhado de uma unidade de medida não basta. Essas são as chamadas grandezas vetoriais. O que é uma grandeza vetorial? Anota aí. Grandeza vetorial é aquela que, além de um valor numérico e de uma unidade de medida, ela precisa ser orientada. Portanto, uma grandeza vetorial é uma grandeza que necessita de uma orientação. Não basta dar um número para ela. Você precisa orientar, você precisa dizer se essa grandeza está para a direita, está para a esquerda, está para cima, está para baixo, tá? Apenas um valor numérico não vai definir completamente a grandeza vetorial. A força, imagine que você queira erguer a cadeira que você está sentado aí agora para assistir minha aula aqui, para colocar ela em outro lugar. Para você erguer a cadeira, não basta você fazer uma força de, sei lá, 200 newtons sobre ela. Se eu quero erguer, eu preciso estabelecer sobre a cadeira uma força de 200 newtons orientada para cima. Se essa orientação não fosse importante, para qualquer direção e para qualquer sentido que eu exercesse a tal força de 200 newtons, a cadeira ia subir. E não é bem assim, tá? A velocidade, muita gente confunde isso. Ah, professor, se eu ando a 100 km por hora, eu vou estar com o mesmo valor de velocidade. Sim, o valor da velocidade é o mesmo. No entanto, galera, a orientação que você fornece para a velocidade nessa condição te leva a destinos diferentes. Eu estou aqui na minha casa em Montes Claros agora. Se eu andar a 100 km por hora aqui para a minha direita, eu vou parar lá em Mirabela, cidade da minha mãe. Tem muito mirabelense aí no canal, um abraço para todo mundo, certo? Se eu andar a 100 km por hora aqui para a minha esquerda, eu vou parar lá em Belo Horizonte. Deu diferença no final, não deu? Por que isso? Porque a velocidade é uma grandeza que precisa ser orientada, ela é vetorial. Da mesma maneira a aceleração e outras grandezas que forem aparecendo por aí, ok? E é aí que entra o tal do vetor. O que é um vetor? Gente, um vetor é um segmento de reta orientado. Segmento de reta orientado. O vetor, meus queridos, é um elemento da matemática. Na realidade, o vetor é um elemento constituinte da matemática. A gente pega ele emprestado aqui na física com o intuito de dar direção e sentido para as grandezas vetoriais. Por que ele ajuda nesse sentido? Porque todo vetor possui 3 características importantíssimas, tá? E é isso aqui que vai nortear seu estudo. Toda grandeza vetorial, toda sem exceção, seja ela a força, a velocidade, a aceleração, o campo elétrico, a força elétrica, enfim, todas as grandezas vetoriais apresentam como características um módulo, também chamado de intensidade, uma direção e um sentido. Módulo, direção e sentido. A grandeza vetorial é bem definida quando você determina módulo, direção e sentido. Legal? O que é o módulo, professor? Muita gente confunde, principalmente direção e sentido. O que é o módulo de uma grandeza vetorial ou a intensidade? É o valor numérico associado a ela. A parte escalar da grandeza vetorial é o módulo dela. Quando você determina um número e uma unidade de medida para uma grandeza que é vetorial, você estabeleceu o módulo, a intensidade que ela apresenta. No meu exemplo aqui, 100 km por hora. É o módulo do vetor velocidade. A direção e o sentido são esses caras aqui, ó, essas características, direção e sentido, que vão fornecer a orientação necessária para essas grandezas, ok? E aí muita gente confunde qual é a diferença de direção e sentido. Formalmente, galera, a direção corresponde à reta suporte do vetor. O sentido corresponde a para onde o vetor aponta. Direção, reta suporte, sentido, para onde o vetor aponta, ok?
E aí a gente estabeleceu uma regrinha básica, um macetezinho simples para você memorizar isso. Direção, você olha para a reta. Sentido, você olha para a seta. Então, direção, olha para a reta, sentido, olha para a seta. Para finalizar, estou te dando um exemplo aqui. Ó. Imagine esse vetor V, tá? Olha a escrita, a formalidade da escrita, isso é muito importante. Esse segmento de reta, verdinho, apontando aqui para a sua direita, é um vetor que eu estou chamando de V. Essa escrita, galera, significa V é uma grandeza vetorial. Imagine que cada partiçãozinha dessa, que eu acho, que eu divido, que eu encontro aí no vetor V, corresponde a uma unidade, certo? Vocês estão vendo que o vetor V tem 4 partes dessa unidade aqui, ó. 1, 2, 3, 4 partes. Isso significa que o vetor V tem um módulo, tem uma intensidade de 1, 2, 3, 4 unidades. Por esse exemplo, galera, outra coisa importante tem que ficar claro para você. O módulo de um vetor, a intensidade de um vetor, se relaciona com o seu comprimento. Estamos falando de um segmento de reta. Então, o comprimento de um vetor diz respeito ao seu módulo. Legal? O módulo do vetor, portanto, estou pegando minha caneta aqui, corresponde, nesse meu exemplo, a 4 unidades. Pronto. Você pode escrever também V igual 4 unidades. Olha a diferença de escrita. V seta significa vetor V. V sem setinha diz respeito só ao módulo dele. Direção. Direção, você olha para reta. Direção, olha para reta. Tampou a setinha aqui. Esse segmento de reta está igual à linha do horizonte aí. Ele está na horizontal. Portanto, esse vetor tem direção horizontal. Ok? E o sentido, direção olha para a reta, sentido olha para a seta, a setinha do meu vetor aponta para a direita. Então, aqui no meu exemplo, eu caracterizei com vocês um vetor que tem módulo 4 unidades, direção horizontal, sentido para a direita. Ok? Essa é a primeira aula do estudo dos vetores. Próxima aula, continuamos com esse tema. Um abraço, vamos para a próxima aula. Valeu!